verso 11 ao verso 17. João capítulo 5, João capítulo 10, versos de 1 ao verso 5, e depois o verso 11 até o verso 17. Cristo, o bom pastor. Eu sei que talvez tivessem outros dias para o pastor pregar essa mensagem, mas eu queria conversar um pouquinho hoje, lembrar para a gente, quem Jesus Cristo realmente é na nossa vida. Lembra que eu falei com vocês que naquela série de mensagens nós falamos sobre aquilo que Deus espera de você quando você vem adorar, não é assim? E depois nós tivemos 2 mensagens sobre aquilo que você pode esperar de Deus quando você vem adorar. E uma coisa eu posso dizer para você: você pode esperar em Cristo, porque Ele é o bom pastor. Amém? Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias, livro de João, capítulo 10, versos que vão do verso 1 até o verso 5, e depois do verso 11 até o verso 17. Você pode ficar sentado mesmo agora onde você está. E eu não sei se nós temos aí na projeção, senão nós vamos ler o texto então, na linguagem que eu tenho aqui, isso, a NVI, a nova linguagem. Eu queria que você acompanhasse comigo. Se for um pouco diferente, você simplesmente acompanha comigo aí. O pastor e seu rebanho, verso 1 do capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo então 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus novamente diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retorná-la, ou para dar de volta a Ele. Deus, nós damos graça pela Tua palavra lida nesse momento. Nós damos graça porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor e um Deus de proteção. E acima de tudo, Deus querido, o Senhor é o pastor, é aquele que toma conta de nós. Mesmo, Pai, quando nós não entendemos, Pai querido, aquilo que está acontecendo em nossa vida, nós sabemos que o Senhor está ali, cuidando, guardando, orientando e tendo zelo por nós. Ajuda-nos, ó Deus querido, a cada dia mais, ó Pai, nos conscientizarmos desta, ó Pai querido, tão grande verdade. E que nesta noite, ó Deus querido, o Teu Espírito possa soprar suave em nossos corações. E que nós possamos ser acalentados, ó Pai querido. Que nós possamos sair dessa noite, ó Pai querido, tranquilos daqui, sabendo, ó Deus querido, que o Senhor é o pastor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Amanda vai ficar rindo de mim agora lá atrás, né? Mas quando a gente era criança, a gente tinha patos lá em casa, né? E a gente dava nome aos patos. E teve um pato que quando ele nasceu, o patinho, o bichinho, ele era bem pequenininho, e a minha irmã Suzy deu uma acabada de vassoura na cabeça dele. Assim que ele nasceu, ele saiu do ovo. E ele começou, corre para nadar, e a Suzy deu uma acabada de vassoura na cabeça dele, e ele ficou todo desconjuntado. E o nome daquele pato passou a ser Zé Lenfinco. Não dá para traduzir Zé Lenfinco, né? Mas era Zé Lenfinco porque ele andava todo meio de lado, assim, né? Era aquele pato diferente. Mas os demais patos e demais galinhas, né, porco que tinha lá em casa, coelho e tudo mais, eles tinham nome.
E era uma tragédia no domingo quando a mamãe resolvia fazer a Mariazinha para almoçar, ou o Zezinho, né, ou o João, ou a Maria. Quando ela pegava aquele patinho, aquela galinha, a gente dava o nome com tanto cuidado naquele dia. Hoje o Joãozinho vai ser o almoço de vocês. Era um problema, né? Agora, uma coisa tremenda é o seguinte: quando nós temos criação, nós fazemos assim. Agora, o Senhor Jesus, Gesiel, Ele conhece você pelo nome, Ele conhece eu pelo nome, e Ele está cuidando de cada um de nós a cada dia. E com segurança, né? Ele não dá cavada de vassoura na nossa cabeça. Ele entristece o coração, mas Ele não dá cavada de vassoura na nossa cabeça. Nós temos que bater com a cabeça na parede, né? A gente vai lá e bate na parede até sangrar às vezes, né? Mas o Senhor não. Ele está ali pronto a nos guardar, a nos cuidar, a estar conosco. Acontece, irmãos, que nesse texto de João, capítulo 10, nós vemos o Senhor Jesus como pastor. E a figura do pastor é uma figura bem conhecida na antiguidade. Na antiguidade, eles normalmente viviam da agricultura, mas também viviam do pastoreado, daquilo que o pastor fazia, do rebanho. Jesus, então, ele conversa com o seu povo e ele dá a entender ao seu povo uma linguagem mais simples possível. Ele diz: olha, todo mundo entende a linguagem do pastor, todo mundo sabe o que é pastor. Então, por isso Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que cuida. Irmãos, às vezes nós pensamos e nós rotulamos Jesus de uma maneira que ele não é. Eu acho que quando se Jesus viesse realmente, a primeira vida dele fosse agora, nos nossos anos 2000, talvez ele não usasse a figura do pastor, talvez ele usasse outra figura. Podia usar do bombeiro, podia usar outra figura, não sei qual que ele usaria. Mas nesse tempo, Jesus se comunicou com o povo de uma maneira que o povo entendia o que Jesus estava falando. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Jesus está tentando se comunicar com você na linguagem que você possa entender. Mas é necessário que você abra o seu coração para entender o que Cristo quer falar com você. Amém. Fala bem para isso. Amém. Amém. Nessa noite o Senhor quer falar algo com você, como Ele quis dizer na antiguidade. Mas é necessário que você abra o seu coração e possa receber aquilo que o Senhor tem para você. E nessa noite, rapidamente, eu gostaria de pincelar com você 5 atitudes pelas quais Jesus é considerado o bom pastor. E a primeira delas, Jesus é considerado o bom pastor porque Jesus se achega às ovelhas. Jesus é aquele que se achega às ovelhas. O bom pastor, né, ele entra aonde as ovelhas estão. Ele pode entrar, no versículo diz isso. Ele pode entrar e as ovelhas sabem que Jesus está ali. Já falei para vocês, né, que na época quando os pastores vieram a Belém do nascimento de Jesus Cristo, os pastores, na verdade, não era comum dar aos pastores entrarem na cidade. Sabe por quê? Porque pastor fede. Pastor fede até hoje. Porque o pecado das ovelhas também reflete no pastor. Os irmãos estão entendendo isso? Fala misericórdia. Né? Eu quero um pastor cheiroso. Fala. Então vai e não peques mais. Bom, não é assim, amém. Agora foi amém, não foi? Misericórdia, agora amém. Porque o cheiro, ele fica no ar. E o pastor, na verdade, ele tinha um cheiro ruim, Márcio. Porque a ovelha é bicho fede. E além de feder, vive no mato. E o pastor tem que se deitar no meio do mato, no meio da ovelha. Então o pastor não era bem quisto. Ele vinha à cidade, ele não podia entrar na cidade por causa do cheiro. Sabia-se de longe, lá vem o pastor. Lá vem o pastor. Mas, irmãos, o cheiro de Jesus foi tão grande que tirou o odor dos pastores e eles entraram em Belém e adoraram a Jesus ali naquele dia. Porque Jesus Cristo, Ele tira de nós qualquer cheiro ruim. Ele tira tudo aquilo que é o nosso passado, tudo aquilo que nos atrapalha, Ele tira. Jesus, Ele se achega às ovelhas, Ele quer estar perto das ovelhas. E as ovelhas, quando estão perto de Jesus, elas se sentem protegidas, porque o pastor está por perto. Eu e a Erika fomos na Itália, né, não muito tempo atrás, aí no final do ano passado, e ali no meu Facebook eu até botei essa foto, foi tremenda, porque tinha ali um rebanho de ovelhas bem grande, elas estavam ali e elas estavam praticamente todas dormindo. E tinha uns cachorros, meio assim, umas posições diferentes, e tinha um pastor que estava dormindo. E ele dormia realmente, ele estava longe, ele estava dormindo. E eu fui chegando o mais perto possível, até quando as ovelhas elas começaram a levantar para sair, aí eu parei. Porque elas reconheceram que eu não era o pastor. Estava dormindo o pastor e estava dormindo também os cães. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Você não se precisa preocupar. Sabe por quê? Não precisa preocupar. Porque Jesus Cristo, Ele não dorme. Ele está acordado 24 horas. E Ele está do teu lado te protegendo. Porque Ele quer estar perto de você. E Ele se achega a você. E nessa noite
você. Se você tem alguma dúvida que eu estou com você, eu estou perto de você. Eu estou perto de você. Você pode não estar sentindo, você pode não estar entendendo a circunstância da sua vida, mas Jesus, o bom pastor, Ele quer e Ele sempre está perto de você. Ele se aproxima de você, mais cedo ou mais tarde, quando você não tem a palavra de Deus ainda no seu coração. Tem gente que ainda não conheceu e não ouviu falar do Senhor Jesus, mas eu digo para você uma coisa, Ele vai se aproximar dessas pessoas, porque Jesus, Ele quer que todos venham participar com Ele do reino eterno. Ele diz, né, existem outros que não estão aqui nesse rebanho, mas são parte desse rebanho. E elas também vão se achegar a mim, porque eu vou me achegar a elas. Sempre o papel inicial, o pontapé inicial, a saída inicial é Jesus. Jesus é quem te busca, Jesus é quem quer se achegar a você, porque Ele te amou de tal maneira que não há como a gente explicar. E mais cedo ou mais tarde, se você ainda não encontrou Jesus, Jesus vai te encontrar. O livro de Apocalipse, capítulo 10, capítulo 3, versículo 20, diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E para mim, irmãos, tremendo é aquele livro de Cantas de Salomão, capítulo 5, versículo 2, não é isso? Quando ali Salomão está falando ali para sua esposa, ele chega no quarto, ele bate na porta do quarto e ele começa então a fazer juras de amor. E quando ele faz aquelas juras de amor, ele então começa a usar tremendos nomes diferentes, né? Assim, D'Angelo, o Senhor também tem nomes diferentes. Ele é Salvador, Ele é protetor, Ele é o vigia, Ele é o guarda, Ele é quem te protege, Ele é quem te cuida, Ele é quem te guia, Ele é o seu pastor. Ele chega para você de vários nomes, porque Ele está perto de você. Jesus quer estar sentadinho ao teu lado, aonde você passar, por onde você for, Jesus se achega a você. Por isso que Ele é um bom pastor, porque Ele está perto. Ele está perto. Você pode pensar que eu na igreja não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei, até contar a sua frieza, porque o papel do pastor é saber. O papel do pastor é orar. E o Senhor Jesus, Ele ora por mim, Ele ora por você. E Ele é o melhor e maior exemplo que nós podemos ter de pastor, porque Ele quer estar sempre perto de você. Mesmo com fedor, Ele quer estar perto de você. Ele manda você tomar um banho, né? Tem gente que tem problema com tomar banho, né? E tem gente que toma banho demais, não é assim? Tem gente que toma banho demais, até gasta a pele. Não é assim, Davi? No exército não pode tomar muito banho não, né? Só quando dá, né? Mas o Senhor, Ele quer estar perto, Ele se achega a você. Mas a segunda atitude pela qual Jesus é o bom pastor é que o pastor fala com as ovelhas. O pastor fala com as ovelhas. Irmãos, uma das coisas tremendas que eu tenho em relação à igreja, quando eu estou conversando com algum de vocês, é quando vocês dizem para mim, Deus me falou. Pastor, eu sinto de Deus, Deus me disse isso. Se você quer que eu pare de falar, eu paro de falar quando hora que você falar isso. Sabe por quê? Porque se Deus falou, quem sou eu para falar em cima do que você falou? Sim ou não, irmãos? Mas pense muito bem antes de você falar que foi Deus que falou. Porque às vezes você ouviu um ruído, um barulho, um trovão e não era Deus. Para você ouvir Deus, você também tem que estar chegado, tem que estar pertinho do Senhor. Assim como Ele se achega a você, é necessário que você esteja perto dEle. E o versículo 2 diz, eles ouvem a sua voz, as ovelhas ouvem as suas vozes. No versículo 2 ele diz ainda que Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele sabe Henrique, Carlos, Vanessa, né? André, Ele sabe, Éder, Ele sabe, cada um de vocês, Robson, Cristina, Ivan, Ele sabe pelo nome, Ele conhece todos nós e Ele chama pela voz. E o versículo 4 diz que você, quando ouve a voz de Deus, também conhece a voz dele, Elias. Pode ser fazer de burro, mas que Ele está falando, você está ouvindo, tá? Sim ou não, irmãos? Muitas coisas que o Senhor está falando para você não faça, você está fazendo. Você ouviu do Senhor que não é para fazer, mas está se fazendo de bobo, porque o versículo 4 diz que se você é a ovelha do Senhor, você conhece e ouve a voz dele. Então, em nome de Jesus, deixe de fazer aquilo que você tem que fazer e ouça a voz do pastor. Ouça a voz do pastor. A carta de Apocalipse, né, todas elas, as igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 2, né, a palavra de Deus diz que Deus sempre vai ali e diz assim, né, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está sempre falando, Deus está sempre falando. Na criação do Éden, o Senhor falava com o homem. Na calada da noite, no começo da noite, quando terminava a tarde, o Senhor vinha e perguntava, Adão, onde é que está você? Onde é que está você? Fonseca,
o Senhor todo dia não só quer chegar-se a você, Ele quer falar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer bater um papo com você. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Se Deus quer falar com você, conversa com Deus em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, nós vemos que os piores momentos que o povo de Israel passou na vida deles foi quando, Elias? Quando não se ouvia a voz de Deus. Cuidado, querido, se Deus falou de falar com você. Cuidado, porque você pode estar indo para um momento de deserto, para um momento muito perigoso na sua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele quer falar. Ele quer que você ouça a voz. E Ele quer que você responda à voz dEle. Não só o Senhor Jesus quer se achegar às suas ovelhas, não só o Senhor Jesus quer falar com as suas ovelhas, mas em terceiro lugar, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês, é que o Senhor Jesus como pastor, Ele se identifica com as ovelhas. Identificar é um problema sério, né? Hoje aí está uma situação dessa. Muitos de nós gostaríamos de não estar aqui hoje à noite, né? Outros gostariam de estar aqui hoje à noite e não estão. Qualquer que seja o problema, o pastor se identifica com cada um de vocês. Você pode escutar isso que o pastor está falando? O pastor se identifica, sabe por quê, irmãos? Porque não é about you, não é somente sobre você, é sobre o rebanho. É sobre o rebanho. E se no rebanho nós temos alguém fraco, né? Assim, Márcio e Adriano, nós temos que ajudá-los. E se no rebanho nós temos alguém forte, nós temos que sugar o sangue deles. Não é assim. Nós temos que fazer com que todos venham a estar fortes e robustos em nome do Senhor Jesus. Não entende isso? O Senhor Jesus se identifica com o nosso problema. Ele se identifica com a nossa situação. Ele se identifica com quem nós somos. O Senhor Jesus se identifica com as ovelhas e elas lhe chamam, né? Elas são chamadas por Ele, pelo nome. Ele conhece o nome de cada um. Nós vemos uma sociedade que não é assim. Nós vemos uma sociedade onde existe claramente, não é isso? Um despersonalizar do indivíduo. Nós vemos uma sociedade onde muitas pessoas, elas dão muita atenção ao sistema que funciona, mas não as pessoas que formam o sistema. Né? Seja feito, não importa como vai ser, tem que ser feito. Né? Não importa o que vai acontecer, é assim que vai ser. Muitas pessoas estão preocupadas com números. Quando eu trabalhava no carro, cada pessoa que chegava ali, ela vinha comprar um carro. E para você que está comprando um carro, normalmente a pessoa compra um carro a cada 4 anos, 5 anos. Tem gente que demora a vida toda, compra só um carro ou 2 carros. Então a pessoa que vinha comprar o carro, para ela aquilo era uma novidade. Então quando o vendedor pegava, abria as portas do carro e mostrava todo o carro, e depois levava ela para dirigir, e começava a botar o cheiro do carro, o preço do carro, imagine você aqui, imagine você ali, aquela é uma experiência que a pessoa, ela vai ter aquela experiência depois daqui 5 anos ou 10 anos, quando ela comprar outro carro. Mas para o vendedor, aqui é uma experiência normal, todo dia ele vendia, né? Como na loja, a loja vende 10, 15, 20 carros. Então para nós que estamos vendendo, aquilo é a coisa mais comum do mundo. A maternidade, né? A Carla, essa semana eu falei lá, uma criança nascer, para a Carla foi a coisa mais espetacular do mundo, mas para aqueles que estavam ali, o doutor, as enfermeiras, é uma coisa o quê? Cotidiana. E sabe o que acontece, irmãos? Lá no hospital eu vi o tempo todo, quando as pessoas chegam lá, né, para ter o neném, elas são tratadas com todo carinho, mamãe aqui, papai aqui, bebe aqui, toma ali. No carro, quando você vai comprar um carro, pode ter certeza, toma isso, come isso, de graça, faz aquilo, e você tenta colocar a pessoa de tudo quanto é maneira se sentir bem para poder entender a mercadoria que ela tem, né? Assim, para poder passar aquele produto. E nós na igreja, irmãos, entra um não crente ali pelaquela porta, nós já achamos que nós estamos aqui 20 anos e que eles têm que saber tudo que a gente sabe. Está certo isso, irmãos? Não está certo. Nós temos que nos identificar com as pessoas. Não estou entendendo essa palavra? O Senhor Jesus se identifica com você e Ele vai onde você está, porque o propósito dele é que você venha aceitá-lo como Senhor e Salvador e que você não tenha uma vida eterna no inferno com o diabo e seus anjos sofrendo eternamente. Você acha que isso aqui é sofrimento que nós passamos aqui? Alguma dor de cabeça que você tem? Não é isso? Uma enfermidade? Não. O inferno é um lugar tremendo, onde as pessoas vão cansar de estar ali, mas não tem como sair. Elas vão estar ali para sempre. Na sociedade de hoje,
as pessoas não são tratadas como indivíduos, mas como série, como números. Nós temos o número do Social Security, o número do CPF, o número da carteira de motorista, o número do RG, né? Sim, o número do brincar, o número do passaporte. Nós somos números. Para o Senhor Jesus você não é número. Para o Senhor Jesus você é Gesiel Oliveira. O Senhor te conhece pelo teu nome. Ele sabe o seu levantar, Ele sabe o seu deitar, Ele sabe o seu dia a dia. O livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5 diz: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Eu já tinha planos para você. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz: porque o Senhor me separou do ventre da minha mãe, e por sua graça, não é isso? Por sua graça, Deus mesmo fez o que fez comigo. Sabe por quê? Porque para você, Robson, para você, Ivan, para você, Mônica, você não é um número para Deus. Você é um indivíduo e o Senhor quer se identificar com você. Vocês estão entendendo isso? Está entendendo, Simone? Está entendendo, Adriano? Que glória a Deus! Você não é número para o Senhor. Você é uma pessoa, um indivíduo que o Senhor te criou à imagem e semelhança dEle. E Ele quer ter comunhão com você. Ele quer se achegar a você. Ele quer falar com você. E Ele quer se identificar com você. Na sua dificuldade, na sua aflição, na sua alegria, o Senhor se identifica contigo. Mas em quarto lugar, uma outra característica do Senhor, não só Ele se achega, não só Ele fala, não só Ele se identifica, mas o pastor, Ele tira as ovelhas do redil. E essa palavra redil eu não ouvi há muito tempo. Você lembra dessa? Agora você vai lembrar, Marta, quando eu cantar, né? Eram 100 ovelhas presas no aprisco, não é assim? Né? O redil voltou, lembrou agora? Eu não lembrava essa palavra há muito tempo, quando eu estava pesquisando para fazer. Eu falei, essa palavra é em espanhol. Eu falei, não, essa palavra é em português e quer dizer curral. O Senhor te tira do curral. Oh meu Deus, pastor, tem misericórdia de mim, tem que ter mesmo, porque você está fedendo e está preso, mas o Senhor precisa te tirar. Mas o Senhor te tira do curral, sabe por quê? Porque Ele mesmo te leva para lá. O texto diz, não é isso? Que as ovelhas eram levadas para o redil, elas eram levadas para o curral. E o curral, na verdade, ali, né, quando as ovelhas eram tiradas para poder depois comer o dia todo e subir as montanhas e estar no espaço, onde que fosse, quando elas voltavam, o pastor, Plínio, ele pegava normalmente um lugar onde era cercado por montanhas ou cercado por árvores, um lugar fechado, Elias. E ali naquele lugar fechado, o pastor levava as ovelhas para dentro. E naquele lugar ali onde elas ficaram cercadas, o pastor ficava na porta e ele dormia na porta. Ou seja, lobo, você quer pegar a ovelha? Tem que passar em cima de mim. Queridos, nessa noite, se o diabo quiser te pegar, ele vai ter que passar por Cristo. E ele não vai passar. E ele não vai passar. É a palavra do Senhor que diz. Ele não vai passar, ele não vai conseguir entrar no curral, ele não vai conseguir entrar lá no redil, ele não vai tirar você de onde você está, porque o Senhor mesmo é quem dorme à porta, Ele mesmo é quem toma conta das ovelhas, aberto, pronto para poder tomar conta de você. Ele coloca você no curral e Ele tira. E tem horas que a gente tem que estar preso, Cláudio, e tem horas que a gente tem que estar solto, né? Tem gente que tem que estar só solto. A juventude é assim, né? Eu posso, eu vou, não é assim? A Dilson, não, John, eu quero, eu vou. É assim a juventude. Por quê? Porque eles querem descobrir coisas. Querem sempre estar assim. Quando você fala, tem que chegar em casa 10 horas da noite, é um problema, não é? 10 horas, né? Tinha um programa na televisão americana, acho que era NBC News, há muito tempo atrás, parou com isso. Mas o repórter começava, it's 10 o'clock. Do you know where your kids are? É assim que eles faziam, né? São 10 horas da noite, você sabe onde é que estão suas crianças? Depois parou com isso, sabe por quê? Porque hoje os pais não conseguem controlar mais as crianças e elas entram e saem como elas querem. Mas eu quero falar com você o seguinte: se você quer ser ovelha do Senhor Jesus, tem que entrar quando Ele mandar, tem que sair quando Ele falar. Senão não pode ser ovelha do Senhor. Não pode. Não pode rebeliar contra o Senhor. Mas Ele coloca você preso quando Ele quer te proteger, quando Ele quer te guardar. Quando você não precisa desse cuidado, Ele deixa você ir, porque o Senhor quer que você descubra novos campos. O Senhor quer que você descubra novas coisas. O Senhor quer estar junto com você. Ele te coloca e Ele te tira. Muitas vezes, nós cristãos não queremos enfrentar nossas responsabilidades, né? O Senhor coloca a responsabilidade sobre nós e nós não queremos enfrentar. Eu falava com o Márcio e com a Ariana hoje ali na classe de Novos Membros.
O Senhor dizia para ele o seguinte: tem muita gente que vem na igreja e diz, ir no culto até eu vou, mas funcionar na igreja eu não vou fazer mais nada não. Ir ao culto até eu vou, mas outras coisas para fazer na igreja eu não vou fazer. Eu quero falar uma coisa para você: o Senhor tem planos para você, e o Senhor não quer você preso no curral todo o tempo. É hora de acordar, é hora de fazer alguma coisa, é hora de proclamar o reino de Deus, e é hora de que outras pessoas possam ver em você aquilo que o Senhor Jesus quer que elas vejam em você, que é o Espírito dele, que é Ele mesmo em você. Mas em último lugar nessa noite, não só o pastor se achega às ovelhas, não só o pastor quer falar com as ovelhas, não só o nosso Senhor Jesus se identifica com as ovelhas, não só o pastor, ele tira e põe as ovelhas no curral, mas em último lugar, o pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele caminha adiante das ovelhas. E o pastor tem uma palavrinha para você também aí. Ovelha, Davi, Leonor. Ovelha é um animal que ele gosta de ser liderado. Então, está lá na frente, ele segue. O pastor vai para lá, ele vai para lá. Joga para cá, ele joga para lá. É assim. Ovelha é assim. Ovelha é assim, Rosângela. Se você quer ser ovelha do Senhor Jesus, você tem que seguir o que o Senhor quer. Está escutando, meu marido? O Senhor que é o pastor. E você vai seguir. Porque se você não segue, você é outro animal. Não vou falar o nome, mas tem uns que a gente põe cabreço, tem que a gente põe mordaça na boca. Porque tem animal que não gosta de seguir. Você está rindo, Deus? Estou falando sério, Tem animal que não gosta de seguir. Tem animal que tem que ir na frente. Ele quer ir na frente. Então, quando ele vai na frente, o homem controla ele como? Põe um cabreço nele. Aí para de ir. Ele vai na hora que eu quero. Não é assim que é? Irmãos, em nome de Jesus, eu queria ouvir a palavra misericórdia, porque eu não queria que o Senhor colocasse cabresto em ninguém, porque aqui em nome de Jesus, nós temos que ter ovelhas, e não cavalos, burros, jumentos, ou cachorro, qualquer tipo de animal. Nós nascemos para ser ovelhas, e ovelhas do pasto do Senhor, e a nossa missão deve ser seguir ao Senhor. Ele vai à frente, eu quero que Ele me leve para o lugar que Ele quer me levar. Eu quero que Ele me leve. Eu quero que Ele me leve. Eu não quero dizer para o Senhor para onde eu tenho que ir, porque o Senhor tem planos diferentes. Quando o povo estava lá no deserto, depois de sair do Egito, o Senhor ia à frente do povo. O salmista, no Salmo 23, versículo 3, Davi diz isso, que o Senhor está à frente, Ele é o Deus que dirige. Nós temos que entender que o Senhor é quem dirige a nossa vida, e não nós que devemos dizer a Deus o que nós queremos, o que nós vamos fazer. E infelizmente, irmãos, no mundo que nós vemos hoje, muitos de nós queremos dizer para Deus: eu vou, mas só se for assim. Eu vou, mas só se for assado. Eu vou, mas só se o Senhor me conceder isso ou me conceder aquilo. E nessa noite, o Senhor está falando para você uma coisa bem clara. Ele é quem está diante da tua vida. E o seu dormir e o seu levantar devem pertencer ao Senhor. E você, quando acordar de manhã cedo, você deve acordar com um ar de clareza e uma alegria muito grande no seu coração, dizer: Senhor, obrigado por mais este dia que o Senhor me deu, porque você não tem direito à vida, o Senhor te dá o direito à vida. Agora, esse dia que o Senhor deu para você, o que você vai fazer? Você vai seguir ao Senhor, ou você vai sair correndo para que Deus possa sair correndo para pegar você? Aqui na igreja, de vez em quando a gente vê uma criança assim, é fácil, é simples. Eu já falei para os irmãos, em nome de Jesus, que para mim essa igreja é das crianças, porque onde é que você vai estar daqui 30 anos, eu não sei, mas elas vão estar com 32, 35 anos, elas vão ser as vezes da igreja. Você vai estar talvez lá de baixo, morto lá, mas elas vão estar liderando a igreja. Então você, em nome de Jesus, o pastor diz para você: você não tem autoridade para parar as crianças da igreja, você tem autoridade para abençoá-las. É a autoridade que eu dou para você. Claro, discipliná-las no amor do Senhor, mas você tem que ajudar os pais e as mães que têm problema com os filhos, porque elas são o futuro da nossa igreja. E se nós tratamos elas de maneira diferente, elas sentem, irmãos. Elas sentem, porque você pode saber se alguma não chega perto de você, tem razão para não chegar.